era dia de torneio de soletrando na escola. Sabe como é o dia de torneio? Todo mundo fica muito ansioso e cheio de expectativa. Lógico que não foi diferente nem com Pedro, nem com Gororoba, nem com Dudu e nem com Marquinho. Bora lá, Dudu, soletra a palavra tartaruga, disse o professor. Aí o Dudu soletrou assim, direitinho. T-A-R-T-A-R-U-G-A. Aê! Todo mundo bateu palmas, agora é a vez do Pedro. Vamos lá, Pedroca, soletra volante. E ele soletrou direitinho, todo mundo, aê! E assim foi, um soletrando aqui, outro ali, outro lá. E sobrou, gente, somente o Pedro e o Marquinho. Aí o professor disse, soletra pincel. E ele soletrou direitinho. P-I-N-C-E-L. Ah, todo mundo muito feliz. Agora é o Pedro. Pedro, vamos lá. Soletra família. O Pedro tinha certeza que ele ia ganhar o troféu. E ele já estava cantando até vitória, fazendo dancinha, azucrinando o Marquinho. Não, eu que vou ganhar, eu que vou ganhar. E o Marquinho ali, mantendo a calma. Porque, gente, querendo ou não, dá raiva quando a pessoa fica provocando, né? Mas o Marquinho aguentou firme. E ali, vamos lá. Soletra família. Aí ele, F, A, M, I, acento agudo, L, H, A, O. Foi aquela coisa, todo mundo assim, com os olhos arregalados. Aí até o Pedro arregalou os olhos. O que foi? Tá certo, família. Aí o professor disse, não, infelizmente você errou. O troféu vai para o Marquinho. E então o Marquinho fez aquela festa, pegaram o Marquinho no colo, levantaram ele, deram batidinha nas costas, você é o vencedor. Quiseram até tirar foto com ele, porque ele era o grande vencedor. Gente, o Pedro ficou morrendo de raiva e disse que o Marquinho tinha passado ele para trás. Mas é lógico que não, gente, todo mundo sabe que família é com L-I-A e não L-H-A. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ele ficou dormindo até mais tarde e não estudou. Olha ali o resultado ruim. Então o Pedro disse, eu vou dar o troco, sim, eu vou me vingar dele. Lá na casa dele, o Pedro conversou com o Gororoba para eles fazerem alguma coisa. E o Pedro disse, eu não vou chamar o Marquinho para o meu aniversário. Pronto, tá resolvido. Eu posso chamar a cidade toda, menos ele. Que isso, Pedro? Faz isso não, Pedroca. Pô, a gente é amigo, disse o Gororoba. O Gororoba estava vendo que isso era errado. Mas aí o Pedro não quis mais conversa. E ele ficou dias e dias sem falar com o Marquinho. Aí o Marquinho veio falar com ele e perguntou o que ele tinha, mas o Pedro saiu de perto e não queria saber de falar com ele. Por quê? Estava com mágoa. Por isso que eu gosto do mundo sem regras. Lá eu ia poder fazer do meu jeito, eu ia ganhar o troféu e assim, eu ia até tirar o troféu do Marquinho se eu pudesse, porque a regra era minha, meu jeito, eu quero, eu faço, eu não gosto de regras, eu não gosto de perder, eu. Uai, olha ali, eu acho que a gente já está começando a descobrir qual é o seu inimigo, Pedro. Você que não está conseguindo descobrir. Esse inimigo não quer que o Pedro entre lá na porta do céu. Vamos ficar esperto com isso. Alguém aí já está descobrindo quem é o inimigo, gente? Eu acho que eu já tô. Você tá? Lembra lá, ó. Eu, tudo do meu jeito. Enfim, pois, acreditem, ele colocou os óculos da imaginação e ele foi lá para o mundo sem regras. O Gororoba não quis ir não, ele disse, eu vou nada, não vou não. Porque o que você está fazendo? Você está querendo se vingar, isso é errado. Quando ele chegou lá, o rei Sentimento ouviu o caso do Pedro e falou que o Pedro ficou lá, né, gente, falando com ele. Era para eu ganhar e não ele. Ele trapaceou o rei Sentimento. Aí o rei Sentimento deu razão para o Pedro e disse que ele estava certo sim de guardar mágoa e mostrou que o Marquinho realmente estava errado. Ele tinha que ter deixado o Pedro ganhar. Ele até mostrou para ele um quadro perto lá do trono dele, lá na sala do trono, que estava escrito assim, com letras bem gigantes. Nunca leve desaforo para casa. Onde já se viu o rei dar um conselho desse? Também, olha o nome do rei, Rei Sentimento. Aí esse rei
levou o Pedro onde tinha muitos idosos. Sim, muitas pessoas idosas que passaram pelo mesmo sentimento de mágoa dele, de raiva, desejo de vingança, igualzinho Pedro, gente. Veja, eles já têm certa idade, já são idosos e ainda carregam a mágoa e o desejo de vingança. Mas daí o Pedro achou estranho, porque eles não riam, não conversavam, não tinha assim um rosto feliz, era um rosto bem triste, sabe? Aí o Pedro entendeu que aquelas pessoas que já tinham muita idade viveram tristes, porque carregaram um sentimento ruim. Ele não quis não, ele disse o quê? Eu não quero isso para mim não. Então ele tirou os óculos da imaginação e foi até o Marquinhos e disse: desculpa aí, Marquinhos, aí foi mal, hein? Eu tava com mágoa de você. Ai, e eu tô ficando meio triste, sabe? Então, eu queria dizer para você que eu queria conversar com você, meio sem graça ele tava. Aí o Marquinhos falou: fala, ó, me perdoa, tá? E eu quero convidar você para o meu aniversário. Marquinhos: claro, fica tranquilo, lógico que eu te perdoo e claro que eu vou no seu aniversário. Gente, ainda bem que o Pedro entendeu que aquele sentimento dele não estava fazendo bem para ele. Aqueles pensamentos errados de tudo eu, tudo para mim, tudo do meu jeito. O Pedro só estava pensando nele e querendo fazer do jeito dele. Agora, pensando aqui com os meus botões, será que é bom viver sem regras, sem limites? Olha só o que está escrito na Bíblia. Se possível, quando depender de você, tenha paz com todas as pessoas e não briguem. Isso está escrito lá em Romanos 12, 18. Isso é uma regra que Deus dá para a gente, sabia? Legal, né? Então, regra, limites, acho que isso é bom, né?